passagem de 2 Crônicas 11:15 diz: nomeando seus próprios sacerdotes para os altares idólatras e para os ídolos que haviam feito em forma de bodes e de bezerros. Oferece um vislumbre sombrio da liderança espiritual de Jeroboão, o primeiro rei do Reino do Norte de Israel após sua divisão do Reino do Sul de Judá. Neste vídeo, vamos explorar a teologia por trás das ações de Jeroboão, destacando sua escolha de estabelecer um sistema religioso desviado, centrado na adoração de ídolos e na rejeição do Deus verdadeiro. Jeroboão era originalmente um servo de Salomão, o rei de todo o Israel. Ele recebeu uma profecia do profeta Aías de Siló, que anunciou que Deus iria dar-lhe 10 das 12 tribos de Israel, estabelecendo-o como rei sobre um novo reino. Esta profecia veio como resultado da desobediência de Salomão aos mandamentos de Deus. Após a morte de Salomão, Jeroboão liderou uma revolta contra o filho de Salomão, Roboão, que era o herdeiro do trono de todo o Israel. A revolta resultou na divisão do reino e na formação do Reino do Norte, com Jeroboão como seu primeiro rei. Apesar de receber a promessa de Deus de estabelecer seu reinado, Jeroboão é frequentemente retratado de forma negativa na Bíblia. Ele é geralmente visto como um rei que levou o povo à idolatria, construindo bezerros de ouro para serem adorados em Betel e Dan, em vez de levar o povo a adorar o Deus verdadeiro em Jerusalém. A referência de idolatria de bode na passagem sugere que Jeroboão incorporou elementos da mitologia cananeia em seu culto religioso. Os sátiros, criaturas híbridas de homem e bode, eram conhecidos por sua conexão com práticas religiosas pagãs e rituais lascivos. Ao incluir essas figuras em seu culto, Jeroboão desviou-se ainda mais da adoração exclusiva a Deus e abraçou formas de idolatria e superstição. Os híbridos homem-bode na mitologia cananeia eram frequentemente retratados como seres de apetites vorazes e desenfreados, especialmente no que diz respeito à sexualidade. Suas representações frequentemente enfatizavam sua virilidade e desejo insaciável, associando-os à fertilidade e à vitalidade da natureza. A inclusão dos homens-bode no culto de Jeroboão pode ser interpretada de várias maneiras teológicas. Alguns estudiosos sugerem que essa prática reflete a corrupção espiritual e moral do reino de Israel sob o governo de Jeroboão, destacando a decadência espiritual que acompanha a rejeição de Deus e de seus mandamentos. Outros apontam para o sincretismo religioso que ocorreu durante esse período, onde elementos de diferentes tradições e crenças foram misturados e incorporados à prática religiosa. Nesse sentido, o culto aos homens-bode pode ser visto como um exemplo da influência negativa das crenças e práticas pagãs sobre o povo de Israel. A prática do culto aos homens-bode por parte de Jeroboão não passou sem consequências. A Bíblia registra o julgamento divino sobre Jeroboão e seu reino devido à sua idolatria e desobediência. Profetas como Elias e Eliseu foram enviados por Deus para confrontar o rei e advertir o povo sobre as consequências de suas ações. A história de Jeroboão e seu culto aos homens-bode oferece uma lição teológica profunda sobre os perigos da idolatria e da rejeição de Deus. Ela nos lembra da importância da fidelidade a Deus e da exclusividade de sua adoração. Além disso, nos alerta sobre as consequências espirituais e morais da busca por poder e prazer às custas da obediência aos mandamentos divinos. A referência ao culto dos homens-bode por parte de Jeroboão em 2 Crônicas 11:15 nos convida a uma reflexão profunda sobre a natureza da adoração, a fidelidade a Deus e as consequências da idolatria. Que possamos aprender com as lições dessa história e buscar uma vida de devoção e obediência ao nosso Deus verdadeiro, evitando as armadilhas da idolatria e do desvio espiritual.